Vamos retomar nossos estudos hoje semanais do Evangelho. Hoje, na meia hora final, nós temos umas perguntas bem interessantes que a gente vai poder debater e conversar. Mas agora vamos para o capítulo 10, né, do Evangelho, nesse nosso estudo aqui. Perdoa para que Deus vos perdoe e reconciliar-se com seus adversários são os dois tópicos que nós vamos ler hoje, que a Carol vai fazer a gentileza de ler para a gente. Então vamos acalmando nosso coração, elevando nosso pensamento a Jesus e dizendo para ele: Irmão Jesus, em teu nome que nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento para utilizá-lo na jornada divina. Agradecemos a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Capítulo 10, primeiro tópico: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-lhe, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansetude e caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pelo qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: Vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não nisso há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse,
caridade e verdadeira grandeza de alma conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aqui a gente finaliza o primeiro tópico. Fê, você quer fazer o comentário agora? Continua? Então vamos lá. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado e Deus não deixa aquele que perdoou ser salvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Olha que legal. Vamos pegar aqui o título do primeiro tópico. Perdoai para que Deus vos perdoe. Que Deus? O ser onipotente, onipresente, onisciente, que está sentado ali na nuvem, olhando para baixo, cuidando de todo mundo? Esse Deus? Não. Gente, nós estamos bem longe desse Deus. Bem longe. O Deus que ele fala é aquele Deus que você prometeu seguir e não conseguiu. É aquele Deus que está na lei divina. Qual é a lei divina? Ser benevolente com todos, indulgente para as imperfeições alheias e perdoa a todos. Essa é a lei divina. Se eu não fui indulgente, se eu não fui benevolente e se eu não perdoei, eu estou em conflito com essa lei. Onde que está gravada essa lei? Na minha consciência espiritual. Quando eu não cumpro essa lei, quando eu vou contrário a essa lei, eu vou contrário à minha consciência espiritual. E cria um conflito entre o que está arquivado na minha consciência e aquilo que eu efetivamente fiz. Não é tão fácil assim perdoar.
Realmente não é. Se a gente pensar do lado material, porque tudo que o outro me faz mal, eu vou pensar do lado material. Ele me roubou o dinheiro. Ele impediu que eu te comprasse um imóvel ou um carro. Ele agrediu o meu corpo. Ele me usou para alguma coisa que ele queria fazer e eu vou pagar o pato. Todo o mal, nesse sentido, é material. Não tem mal espiritual. O mal espiritual é você ser usado para fazer o mal. Esse é o mal espiritual. Quando eu fico com ódio, eu me transformo. Uma briga de trânsito. Eu bato o carro, o cara bate o carro, em mim não interessa quem está com culpa, quem não está com culpa. Eu desço do carro, o cara desce do carro e vem me afrontando, gritando comigo, querendo me bater. Se eu respondo à altura para ele, eu não estou tendo indulgência da imperfeição dele. Porque, veja, se eu respondo à altura, eu preciso me preocupar, porque a minha evolução não está contente. Eu tenho que ter indulgência, procurar acalmar a situação e dizer, amigo, o que está feito, está feito. Você brigar comigo, bater em mim, não vai fazer seu carro desamassar. Eu vou procurar uma forma de ressarcir você do prejuízo. Então, essa é a indulgência com a imperfeição. Porque ele não está num grau evolutivo que o faça entender que brigar comigo não vai retroagir a situação. Não vai desfazer o que está feito. Então, eu preciso ter indulgência com essa imperfeição do espírito dele. E, gente, eu não posso me transformar naquilo que me faz mal. Porque se eu estou me sentindo mal e me transformar naquilo que me faz mal, eu vou fazer mal. Seja para quem for. Seja para quem está do meu lado. Seja para quem eu amo. Quando a gente entra numa vibração de inferioridade, de agressão física, a razão, o certo e errado, se perdem em si mesmos. Porque quando ele desceu do carro querendo brigar comigo, ele já não quer mais saber quem está certo e quem está errado. Ele quer me dar uma lição. E se eu for responder a ele, eu não vou aceitar a sua lição porque eu sou maior que você, o fato, o acidente se esgotou em si. Não se discute mais isso. Se discute quem é mais macho que quem é mais forte que quem. E não é isso que eu quero discutir. A força física, para mim, hoje, é irrelevante. Nós falamos no espírito no evangelho passado. Um espírito um espírito nervoso, num corpinho magrinho, vai ser nervoso. E um espírito pacífico num corpo grandão, vai ser pacífico. Então, é aquele espírito que está afrontando o meu espírito, e o meu espírito já não está mais nesse grau de confronto, nesse grau bélico. Esses dois capítulos têm muito a ver com obsessão, né? Porque quando você perdoa, e perdoar não é conviver, é entender que ele fez por um erro, por uma involução, e perdoar, simplesmente perdoar. O sofrimento quem evita é você. Primeiro, quando você perdoa, você extingue um processo que poderia levar centenas de milhares de anos. Eu faço, ele faz.
eu me vingo, ele se vinga. Eu me vingo, ele se vinga e torna um ciclo vicioso, não tem mais fim. Quando eu perdoo, eu quebro esse ciclo. Quando eu perdoo, eu paro de sofrer. Porque o erro não é meu. Eu não preciso sofrer por aquilo que eu não fiz. O erro é dele. Então eu perdoo, tenho a minha indulgência, entendo. Fez porque não tinha o conhecimento suficiente para entender que não deveria fazer. E esse cara que fez, e eu me vinguei, e ele se vingou, vai chegar um ponto que nós vamos ter que fazer as pazes. Nós vamos ter que parar e harmonizar isso, que é o que é feito na apometria. Para quem está certo, porque a razão já se perdeu há muito tempo, como a batida do carro. Eles estão vendo quem que vai prejudicar mais o outro só. E às vezes você pergunta e os caras nem lembram por que estão brigando. Então a gente tem que resolver no convívio, se harmonizando, se reconciliando com os nossos adversários. Né? Então, é um deslocamento da situação planetária e uma recolocação em uma posição de falar: não é esse o caminho, não é por aí. Né? Mas entender que aquele espírito age daquela forma porque ele não tem o entendimento de agir de outra forma. É aquilo que ele sabe fazer. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Certo, errado? Você não sabe nada, eu que sei tudo. Pode falar. E quando o outro não perdoa, Fernando, né? Que tem Você... situações que o outro não perdoa, né? Perdão é unilateral. Se eu perdoo, aquilo para de me machucar. Com Se ele, certeza, se ele não quer perdoar e ele quer manter aquela dor no peito dele, problema dele. problema dele. O que acontece é o seguinte: quando eu perdoo, eu não desejo me vingar dele, então eu não dou continuidade a uma situação de conflito. Eu Porque encerro a situação de a, conflito, eu encerro no perdão. perdão, porque a falta de perdão, essa mágoa, essa raiva que às vezes as pessoas, né? Todo mundo é passível e a gente tem que ter misericórdia e compaixão e perdoar, né? E às vezes, se você não perdoa, se você não acolhe, se você não entende, né? É uma porta aberta para a obsessão, né? Sem dúvida, sem dúvida. É A uma porta frequência, aberta. A frequência frequência cai muito e você dá espaço, né, para que os obsessores realmente fiquem no seu campo, né, intuindo palavras, pensamentos, né, emoções. Você, às vezes eu escuto assim, que eu digo assim a certas pessoas, amigas minhas, isso não é seu, isso não é pensamento seu. Você não é assim, você não faz isso. Então a gente sente que realmente não é a pessoa, é alguma entidade, né, sim. obsessora, que está no campo e que está intuindo, que está mandando ela fazer aquelas coisas, né? Ele até fala isso no texto, né? É, De reconciliar-se, pois ele fala da obsessão. Então, esses dois textos são muito direcionados para a obsessão. O perdão interrompe esse ciclo vicioso. E o reconciliar vai ter que reconciliar mesmo que nós somos parte todo de um uno e nós vamos ter que viver em harmonia algum dia, né? Inclusive, Fê, queria Hum. trazer, né, uma questão que aconteceu semana passada para compartilhar com vocês. Semana passada, eu senti, intuí, veio muito forte para mim, que era como se eu estivesse sentindo uma energia que estava tentando bloquear os meus caminhos.
E eu, né, como já estou tentando cada vez mais me conectar com a minha espiritualidade, com a minha intuição, então eu dei ouvidos para isso, porque muitas vezes a gente deixa passar, né? Mas eu não, estou tentando cada vez mais dar ouvidos para isso. E vocês sabem, né, que eu jogo as cartas, eu sou cartomante, converso muito com a espiritualidade através das cartas, e eu decidi abrir, geralmente eu não abro para mim, só abro para as outras pessoas. Mas dessa vez me veio uma intuição muito forte e falei, abre as cartas. E eu abri. E ali nas cartas estava claramente uma obsessão, e não era de desencarnado, era de encarnado, que também existe, né? Pessoas que realmente estavam intencionando me fazer mal, tentando realmente abalar minhas estruturas, mexer, né? Trabalhar ali, tentar causar danos na minha prosperidade. E isso me veio muito forte, né? Eu mandei mensagem para o Face, expliquei o que estava acontecendo, e com a ajuda das cartas e da radiestesia, né, que são técnicas que a gente utiliza como terapeutas, a gente foi, né, desvendando, foi conseguindo achar essas questões ali que estavam atrapalhando. E aí pedi para o Fê fazer uma apometria, né, para que isso tudo fosse limpo e realmente tinham energias que estavam tentando obstruir meus caminhos ali. Mas por que que eu estou contando isso tudo? Porque quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha percebido era verdade, o primeiro pensamento que veio para mim foi: perdoa, perdoa. E aí eu fui e, como sempre, abri as cartas, né? Como uma mensagem final, que inclusive é a carta que eu vou ler para vocês aqui no final também. Tirei a carta e saiu a carta do perdoar. Então, gente, eu queria trazer a visão hoje para vocês, né? Como terapeuta, o meu papel é sempre expandir a consciência, né, das pessoas que chegam até mim, que a gente tem que sempre integrar físico, emocional, mental e espiritual. Eu queria trazer, né, características de quando a gente age com o perdão, quando a gente consegue perdoar, o que que isso gera em cada um dos nossos corpos e quando a gente ainda não está conseguindo perdoar também. Então, agora nós vamos associar o perdão com o livre-arbítrio, porque tudo parte de uma decisão nossa. Às vezes a gente pode não conseguir ainda perdoar, mas se a gente toma uma decisão, né, entendendo que existe um caminho mais benéfico para a gente, esse processo pode ficar mais leve. Então, vou fazer essa leitura terapêutica para vocês agora, em relação ao perdão, como ele age no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental e no corpo espiritual. Então, no corpo físico, quando não há perdão, o corpo ele vai guardar tensões, especialmente nos ombros, no peito, no estômago, né, no coração. A energia ela fica represada, então vai gerando dores musculares, má digestão, insônia e até problemas na circulação. Porém, quando há o perdão, o corpo relaxa, ele respira melhor, o sono vai se equilibrando, o coração se abre, se expande e a vitalidade aumenta, porque a energia que antes estava bloqueada, agora ela começa a se expressar, começa a fluir. Já lá no corpo emocional, quando não há o perdão, vão surgir sentimentos de mágoa, ressentimento, raiva, tristeza acumulada. A pessoa, ela pode se sentir aprisionada a uma dor muito antiga, né? Repetindo mentalmente a cena do passado. Quando há o perdão, já é diferente, porque o coração ele vai se tornar mais leve, há mais espaço para compaixão, né? Para o amor e para novas experiências afetivas. Surge, então, uma sensação de paz interior e de liberdade emocional. Já no corpo mental, quando não há perdão, a mente ela fica em constante ruminação, constante repetição de pensamentos, julgamentos e de acusações. É difícil se concentrar em novas ideias, por quê? Porque o passado fica ocupando espaço mental, espaço no nosso HD. Porém, quando há o perdão, a mente se silencia, vai surgir mais clareza, novas visões, novas perspectivas.
a pessoa ela consegue reorganizar as ideias, consegue enxergar possibilidades diferentes e começa a cultivar pensamentos muito mais construtivos. Já no corpo espiritual, quando não há perdão, a alma se sente presa. É como se estivesse presa em um nó energético. Há desconexão da fé e da confiança na vida e a pessoa pode sentir aquele vazio interior. Porém, quando há o perdão, o espírito se expande, a reconexão com o sagrado, com a essência divina e com a própria missão de vida. O perdão, ele abre portais para mais consciência, para mais gratidão e, consequentemente, para a evolução espiritual. Então, tendo conhecimento, né, desses dois caminhos a seguir, a gente consegue ter o nosso poder de decisão para aquilo que é mais benéfico para a gente, né? E pelas características que a gente viu aqui, o mais benéfico é sempre agir no perdão, né? Bom, vou ler um textinho aqui agora. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento, ele paralisa as ações e ele impede a fluidez do caminho. Então, liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e lhe fizeram mal. Esse é um convite para a gente purificar os nossos sentimentos através do perdão. Porque perdoar é libertar-se das amarras da alma que impedem o ser divino de seguir o seu propósito, sua jornada em busca da sua totalidade. Praticar o perdão é uma atitude de auto-amor e autocuidado. É compreender que só podemos entregar ao outro aquilo que chegamos em nós mesmos. Libere suas águas internas, renove os seus sentimentos e permita-se fazer da agressão o bálsamo que cura feridas e liberta os cativos do ressentimento e da ingratidão. Então, agora, como a carta que eu tirei para mim semana passada, quando eu estava precisando perdoar, eu vou ler aqui agora com vocês também. Mentalizem, ok? Se precisarem, feche os olhos para manter uma maior conexão. Quem quiser, coloca a mão no coração. Quem quiser, coloca uma mão no coração e outra na garganta para ajudar nesse fluxo, né? Para essa energia conseguir fluir. Eu escolho perdoar. Minha escolha sábia é perdoar aqueles que me feriram e mover-me adiante em minha vida com um coração mais leve. Porque sou essa pessoa maravilhosa, posso me conectar com o meu coração e oferecer perdão. Eu liberto tudo que se prende a mim pelo ressentimento. Tudo está perdoado. Muito bom, pessoal. Então agora reflitam e tomem a decisão do que é mais benéfico para você. Agir no perdão ou não. Tudo bem, Carol, tu tá falando já melhor que eu. Vamos começar a comentar as coisas aí. Bom, como nós temos algumas questões para responder hoje, vamos encerrar aqui e aí a gente fica respondendo. E aí, se tiver dúvida do próprio Evangelho, a gente elucida nessa última meia hora aí, tá bom? 20 minutos, meia hora, não sei quanto é que tem. Então vamos lá. Elevando novamente nossos pensamentos à espiritualidade maior, nós dizemos, irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual, os que vieram para aprender, os que vieram para ensinar. Aos nossos mentores, nós agradecemos por toda a assistência e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando, nos monitorando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos por toda a organização desse encontro. Pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a divina bênção do passe, nessa transfusão mágica de energia,
onde cada integrante dessa reunião vê à sua frente uma entidade de luz que transmite um foco de luz branca perolada no topo da sua cabeça, no chakra coronário. E essa luz vai tomando todo o seu corpo, empurrando toda a energia interna lá para o pé e do pé para a terra, toma todo o seu corpo, toma todos os órgãos do seu corpo e passa a pulsar nesse corpo da mesma forma com que pulsa na entidade que transmite a energia. Essa energia passa a expandir-se do nosso corpo humano, atingindo nosso lar, nossos familiares, nossos carros, nossos pets, nossos amigos, inimigos, todos aqueles que tanto necessitam dessa transfusão de energia no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. Essa energia é tão forte, vibra tão forte, que toma conta do orbe terrestre e começa a expandir-se do orbe terrestre para o universo. E nessa troca de energia, nessa manifestação de brilho e de luz, Pai, nós te dizemos obrigado, Senhor, por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que teremos. É em tuas mãos, Senhor, que entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele, Senhor. Faz de nós o instrumento de tua palavra, que assim seja. Antes de finalizar, hoje eu gostaria de pedir por nossa colega, a Edneia Andrade dos Santos Ferreira, que sofreu um acidente no domingo, se queimou com óleo, está hospitalizada, colega de turma de alguns de vocês da apometria. E nesse momento eu peço aos anjos das falanges do Dr. Bezerra de Menezes que acompanhem, intuam e orientem os médicos e apliquem os sedativos que aliviem-lhe a dor, que façam que a cura seja o mais rápido possível em todo o seu corpo, para que ela possa estar novamente o mais rapidamente possível de prontidão como soldada do exército de Cristo que é. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Bom, vamos lá. Temos umas perguntas. A principal pergunta é dos espíritos desalmados, que está naquele vídeo que eu pus lá no grupo. Não sei quem assistiu, quem não assistiu, depois assiste. Que é uma mulher com as varetas radiônicas dizendo se há corpo sem alma na Terra, se os corpos sem alma são demônios, e, enfim, depois vocês assistem o vídeo. Bom, eu tenho uma filosofia, uma doutrina que me ensina que não há corpo sem espírito, porque o espírito é precedente ao corpo. Eu só tenho um corpo se eu tiver um espírito que nele encarne. Então, não existe para mim, na minha verdade, e cada um que formule a sua, corpos sem alma. As varetas radiônicas são isso aqui, tá, gente? Ó. Essas coisinhas aqui. Ó. Você faz a pergunta e eles fecham para o sim e abrem para o não. Tá? Então, você pode perguntar aqui, por exemplo, para eles assim: Jesus estava presente no nosso estudo? Sim, pode voltar para o ponto, por favor? Pode alinhar? Obrigado. Existe mais de um Deus? Não. Então, eu não tenho contato com as varetas, ó, elas são livres. Eu não tenho como movimentar com a minha mão. As varetas são movimentadas pela energia da espiritualidade. Muito bom.
Depois vocês assistem o vídeo lá. Essa história de espírito sem alma já é velha, já é antiga. Para quem maltratava os índios, para quem judiava dos índios, eles só tiveram alma no século XVI. Para quem judiava dos negros escravos, maltratava os negros escravos, eles só tiveram alma do século XVIII. Porque essas pessoas decidiam que essas pessoas não tinham alma. Então, podia maltratar, podia judiar, podia escravizar, porque eles não tinham alma mesmo, então eles não tinham sentimento. O animal, até hoje, ainda não se tem uma solução, uma unanimidade, se tem alma ou não. Tá certo? Para mim, tem. Não só alma. Tem inteligência, raciocínio, sentimento e emoção. E em breve vem mais um presente para vocês. Quando as almas não falam, que é a espiritualidade dos bichos, que é um livro que eu trago não o que eu penso, mas toda a história dos bichos fundamentada na espiritualidade e na ciência. Existe um ramo que se chama racionalismo, mas é uma vertente da ciência. E esses caras, apesar de tudo que a ciência já provou, já mostrou, já vem demonstrando, a maioria dos cientistas acreditando que há uma inteligência superior, exterior, e que sobrevive à morte do corpo físico, eles continuam batendo o pé que o corpo é uma formatação biológica, de essência biológica, e acabou, acabou. Tem que respeitar, é o pensamento deles, é a tese deles. Mas então essa situação de espírito, ter ou não espírito, vem de muito tempo. Mas teve um tempo que... Agora eu vou mexer com vocês todas, com as mulheres. Concílio de Macron, 585 depois de Cristo. Reunião dos cardeais, qual era a pauta de discussão dos cardeais na reunião? Se as mulheres tinham alma. Pasmem. Vocês estiveram sem alma por muito tempo, até pelo menos 500 anos depois de Cristo. E foi nesse concílio que eles decidiram que vocês tinham. Eles decidiram que vocês tinham. Olha só como é que funciona a ignorância do homem no poder. Bom, frigir dos ovos. Na minha verdade, na minha doutrina, pelo que eu convivo com a espiritualidade, não existe corpo sem alma. Existe alma sem corpo. Isso é outra história. Mas corpo, um ser humano sem alma não existe. Tá? Isso encaixa na minha doutrina? Encaixa. Quando o espírito ele se fascina pelo poder e ele esquece toda a programação reencarnatória e vive pelo poder. Esse corpo, que é o elemento de manifestação do espírito, não tem mais alma, porque essa alma está voltada para o poder e ela vai fazer qualquer coisa pelo poder. Ou quando esse espírito está subjugado por uma obsessão. Porque esse corpo não tem mais a alma dele, porque essa alma está subjugada. Quem coordena esse corpo é o obsessor. Tecnicamente funciona na minha doutrina, mas na prática, um corpo sem alma não existe no meu raciocínio e na minha doutrina. A outra pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, rapidinho. A explicar sobre o ônus. Bom, o ônus da mediunidade. A gente tem o ônus e o bônus da mediunidade. O bônus é que a gente resgata os erros do passado fazendo bem a outras pessoas. Boa. Esse é o bônus. O ônus qual é? O médium não pode ir em qualquer lugar. O médium não pode estar em qualquer presença social. O médium tem que ter uma reforma íntima. Porque se ele for imoral, o obsessor vai jogar na cara dele que ele é imoral. Vai jogar na cara dele que ele tem a vida desregrada. Então, o médium tem que ter uma vida regrada
e não pode em qualquer lugar. São uns dos ônus, né? E aí ela pergunta sobre... fale sobre a eutanásia de animais. Se eles têm uma partida do corpo, porém o espírito permanece ainda por 7 dias como os humanos. É a Idelma. Se eles permanecem por 7 dias ainda como os humanos. Bom, primeiro, para mim, é novidade que a gente fica 7 dias para desencarnar do corpo humano, né? Isso tudo é muito relativo. Veja só pode em fim de semana desencarnar? 7 dias? Né? Então, isso aqui já é um mito. Mas vamos lá. Como enfrentar a situação de ver seu bichinho sofrendo e até quando devo oferecer recursos para prolongar a vida, sendo que a veterinária sugere a eutanásia? Bom, vamos lá. Por que a eutanásia em seres humanos é condenada pelo Espiritismo? Porque o Espiritismo acredita que o sofrimento do corpo humano pode ser resgate desse espírito. Esse espírito está passando, acompanhando esse corpo humano sofrendo para resgatar alguma coisa do passado. Eu respeito, não é minha forma de pensar, mas eu respeito. O animal não tem resgate. O animal não tem livre-arbítrio. O animal tem um raciocínio limitado. O livre-arbítrio do animal é se eu vou ou não vou comer. Eu vou ou não vou tomar água. Faço xixi na sala ou faço xixi na garagem? Esse é o livre-arbítrio do animal. Ele não pode decidir a vida dele. Ele tem um raciocínio também muito limitado. Então, o animal não adquire resgate. Não precisa ficar sofrendo. Quando o corpo do animal já não serve mais para o espírito, e o veterinário, que é a nossa referência maior no trato do animal, está recomendando a eutanásia, eu recomendo que faça a eutanásia. Porque aquele corpo não está servindo para nada para o espírito do animal. Ele não está aprendendo nada lá. Porque eles não têm resgate. Eles vão ter resgate quando eles adquirirem o raciocínio, o livre-arbítrio e o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Bicho não sabe o que é certo e o que é errado. Eles não sabem o que não pode rasgar o sofá. Eles nem sabem o que é sofá. Então, esse tipo de espírito não adquire resgate. Recomendada a eutanásia? Faça a eutanásia. Minha opinião. É um tema polêmico, controverso, mas eu entendo que, na minha opinião, a eutanásia deve ser feita e eu já determinei a eutanásia em muitos dos meus melhores amigos, companheiros. E veja, a eutanásia é um gesto de maior amor, porque você acaba com o sofrimento do seu companheiro e fica só você com o seu sofrimento. Eu absorvo aquele sofrimento dele. Eu alivio ele e absorvo o sofrimento de tudo. Mas ele fica livre da dor e do sofrimento. Manter um animal do lado por egoísmo é geração de resgate. Porque eu não quero que ele vá embora, mesmo sofrendo, eu quero que ele fique aqui. Isso é egoísmo. O animal está sofrendo e ele deve ter o descanso dele e assuma você o sofrimento, que sabia que ele tinha vida mais curta que a sua, quando adotou, pegou, comprou, enfim. Bom, são essas 3 dúvidas, né, que tinha. Se alguém quiser debater, falar alguma coisa, não entendi, quero que você repita. Fiquem à la vontade. Então, logo, em breve tem Quando as almas não falam, porque cachorros, os animais não falam, se comunicam, mas não por palavras. E falar é se comunicar por palavras. Então, o nome do livro é Quando as almas não falam, a espiritualidade dos bichos. Era do meu Elvis. Vamos lá. Os antigos falavam em almas penadas. Alma penada é alma perdida, né? Alma perdida, né? Que não é o caso. No caso aí, não, para ter o corpo tem que ter o espírito, porque o espírito veio antes do corpo, né? Isso, precede o espírito.
precede o espírito. Mas eu não entendi direito o contrário que você falou. O corpo, pode ter o corpo sem o espírito? Sim. Não, ao contrário, pode ter espírito sem corpo. Ou espírito sem corpo? A materialização do espírito. Quando um ser humano doa o ectoplasma, como é o caso do médico Frederic von Stein, lá do Lar Frei Luiz do Paulo César Frutuoso, alguém doava o ectoplasma, o médico se materializava e fazia a cirurgia. Então, é um corpo, é um espírito, desculpa, sem corpo. Isso, espírito sem corpo, putz, eu vou lembrar o nome. Chama agêneres. Agêneres é o espírito materializado sem o corpo. Quem mais, gente? Senão a gente vai para o nosso encerramento. Deu para entender tudo? Dos bichos, resgate, tudo? Mais ou menos, bicho, mais ou menos. Quer dizer que o gatinho, eu às vezes fico pensando nas gatinhas que tem lá em casa. A gente, a gente faz assim, Lua, aí ela olha para você. Lua, desça daí, aí ela desce. Ela chega de manhã, 5 horas da manhã, bate a pata na porta para mim abrir a porta, para ela sair, porque ela quer fazer as necessidades e comer. É, Né? Às vezes eu fico pensando assim, como são assim inteligentes e às vezes entendem as coisas. entende mesmo, isso é inteligente mesmo. Entende? Eu nunca vi um negócio desse. Tudo isso vai estar no livro daqui a pouco. E como não faço nada na minha cabeça, é tudo fundamentado, como obsessão é fundamentado também em ciência e espiritualidade, vocês vão ver, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Certo, povo? Nossa, todo mundo meio borocochô hoje. O que está acontecendo, gente? Acho que Todo está mundo todo mundo devagar. pensativo. Todo mundo devagar. Então tá bom. Então, qualquer dúvida que surgir aí do nosso bate-papo hoje, pode pôr lá no grupo que eu vou respondendo. Ou privado também me procura que eu vou responder na medida que eu tiver tempo. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.